Pai, eu quero te louvar e te bendizer nessa noite, pela vida desses irmãos, dessa igreja que não para de crescer. Nós estamos cada dia nos tornando milhares de milhares. Eu te dou graça pela obra que o Senhor tem conosco. Aleluia, glória a Deus. Você falou com Deus hoje? Falou consigo mesmo? Às vezes você pensa que falar consigo mesmo, tem duas faces de falar consigo mesmo, né? Você pode falar com aquela pessoa que você vê no espelho, mas você pode não ter um espelho e falar com a pessoa que mora dentro de você. E com essa pessoa que mora dentro, eu te digo, vale a pena você falar com ele. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. É isso mesmo? Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Achou Hebreus capítulo 11? Bem, nós já falamos a respeito de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Temos muito a aprender com Hebreus capítulo 11. Mas devemos seguir aquilo que o Espírito Santo tem para nós. E o que o Espírito Santo tem para nós hoje é isso aqui. Versículo 6, é para lá que nós devemos ir. Achou o versículo 6? Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus se torna galardoador, ou Deus se torna recompensador. Mais ainda, os originais dizem: Deus se torna pagador de salário daqueles que o buscam. E o salário de Deus é alto. O salário de Deus é tão alto que ele diz que pode vir sobre você uma bênção tamanha que você não tem nem aonde guardar. Amém? Está entendendo? Ele disse: se torna galardoador. Então Deus se torna para você aquilo que você busca nele. Se você precisa de cura e você busca Deus para cura, então Deus se tornará para você. A manifestação de Deus para a sua vida é o Deus curador. Se você é uma pessoa que tem fé na prosperidade de Deus e busca Deus na área da prosperidade, Deus vai se mostrar para você, vai galardoar você como provedor, enriquecedor. Não gostaram disso? Querem ficar mesmo na pindaíba? Então, tudo bem, Senhor, está aí, é com eles e você. Então, nós queremos dizer com essa palavra de Hebreus que Deus se torna para você basicamente o que você diz a respeito dele. Então, as pessoas esperam viver o milagre de Deus à moda antiga. A moda antiga era: eu ia na igreja, o pastor, os diáconos juntavam os obreiros, todo mundo fazia jejum naquela campanha e o milagre acontecia sem eu fazer muita força. Mas diga, eu cresci. E agora já não é mais assim. Então agora você precisa pescar o peixe. A vara está na sua mão, você precisa andar com suas pernas. Deus espera que você cresça e você produza seus milagres. Amém? Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é se torna galardoador. O pagamento de Deus, onde já se viu isso? Você busca Deus por algo, ele diz: eu te pago porque tu está me buscando nisso, eu te mostro que eu sou Deus. Amém? Me veio isso ao coração agora, no livro de Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você não tem tempo de buscar a Deus, fica complicado, porque ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus está dizendo: eu mudarei a sua vida quando toda a sua vida pertencer realmente a mim. Amém? Por que isso? Porque muitas pessoas têm Jesus como Salvador, mas ainda não tem Ele como Senhor, porque ter Ele como Senhor exige obediência. E a obediência ao Senhor é nada mais, nada menos do que uma obediência que gera bênção para a nossa vida. O lucro não é de Deus, o lucro é nosso. E ele diz mais em Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim e eu vou te responder.
e eu vou te dizer coisas grandes e ocultas que você não sabe. O que ele está falando? Ele está falando de prosperidade, de uma mudança de vida tamanha. Então você não pode se acostumar com essa paisagem. Você precisa olhar para dentro de você. Você nasceu de novo, o Espírito de Deus está dentro de você. O seu espírito é muito forte. Juntar o seu espírito, o homem verdadeiro, com o Espírito Santo, você é capaz de fazer proezas. Isso não é comigo. Minha parte, a parte dos ministros, é te ensinar. Tua parte é ir embora e praticar o que tu aprendeu. Se não, será mais um ano, mais outro ano e nada vai mudar. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos ensina que tudo começa pela boca, por aquilo que vamos dizer a respeito dele. Então, grava esse versículo que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Se você está buscando a Deus em alguma área ou em todas as áreas, busque de uma forma correta, porque Ele vai se manifestar para você. Amém? Diga, isso é certo. Ok? Então Deus se torna para você aquilo que você anda falando dele. Amém? Aquilo que você anda buscando é o que você anda falando. Okay? Amém? Ele é um Deus de recompensa. Aleluia. Vá comigo até Números capítulo 14, versículo 3. Números 14, versículo 3. Aleluia, Pai, nós te damos graça por entendimento chegando. Luz chegando ao nosso coração e a nossa vida mudando. O Senhor disse: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. É isso que acontece quando nós estamos nos expondo à tua palavra. Números capítulo 14, no versículo 3, está escrito assim: e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Está escrito lá, é? Vocês estão olhando para lá. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Bom, a gente viu um pouco disso domingo. Deus tirou o povo da terra do Egito, levou o povo até a beira da terra prometida, e antes de entrar na terra prometida, a gente viu isso domingo, a terra que mana leite e mel. Você lembra o que é a terra que mana leite e mel? Diga, uma terra de doçura e fartura, de uma vida mais fácil, mais leve. Então, antes eles eram escravos no Egito, então eles foram levados a uma terra que Deus já tinha dado a eles na pessoa de Abraão. Deus disse a Abraão: essa terra eu dou a ti e a tua descendência. E a descendência agora dele está aqui para tomar posse dessa terra. Mas algumas coisas vão dar errado, não por causa de Deus, mas por causa das pessoas. Então eles eram escravos no Egito, Deus os trouxe até a terra prometida para lhes dar uma terra em que eles seriam donos da terra. Uma terra em que as coisas seriam mais fáceis, seria uma vida de doçura. A terra que mana leite e mel, uma das conotações é porque tem muita tâmara por lá, era o fruto que simbolizava a vida doce. Deus tirou a vida amarga de escravo deles, estava dando a terra prometida. A tâmara simbolizava a vida doce. Já comeu tâmara? É gostoso? Nem todo mundo gosta, eu gosto, é gostoso pra caramba. Eu digo, rapaz, é isso mesmo. Então, muito gostoso aquele fruto, amém? Então, era uma das simbologias da terra que manava leite e mel, amém? Leite, alimento para desenvolvimento, era o que Deus queria dizer. Vocês vão agora se desenvolver. E tudo no Antigo Testamento é uma simbologia, uma linguagem do Novo Testamento. Quando estávamos no mundo, nós éramos do Egito, éramos escravos, filhos de Satanás. Agora nós estamos no reino de Deus, e no reino de Deus nos foi dada uma herança que é a nossa terra, não é a terra de Israel. A nossa herança, nós temos uma herança em Cristo. Cristo, Deus nos deu uma herança em Cristo. Então nossa vida no passado era difícil, mas agora a nossa vida foi feita mais leve. A doçura da vida agora é em Cristo Jesus, mas boa parte dos cristãos não conseguem viver isso. Porque essas coisas não caem na sua cabeça. Você precisa ativar essas coisas, você precisa fazer essas coisas realmente acontecer. Amém? Então você veja que quando eles entraram na terra prometida, eles tinham um trabalho a fazer, que era derrubar as muralhas e matar os gigantes. Amém?
agora nós também temos muralhas para derrubar e gigantes para vencer, que são situações. Amém? Mas assim como Deus era com eles, Deus também disse: eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não é assim? Mas o povo, a despeito de ter visto muitos milagres extraordinários no Egito, esse povo, embora tenha sido tirado do Egito, embora tenha sido tirado da escravidão, mas o Egito não saiu de dentro deles e a visão de escravos não saiu de dentro deles. E uma das coisas muito ruins era a fala deles. A fala deles deixava bem claro aonde estava o coração deles e em que eles estavam crendo. Eles estavam quando eles falavam negativo, então eles diziam com suas palavras quem era Deus para eles. Entende isso? Quando eles reclamavam, ao invés de agradecer, ao invés de dar graças a Deus, eles reclamavam de tudo. Então ali mostrava que eles eram insatisfeitos com Deus. E infelizmente isso acontece no meio da igreja. Muitas pessoas são insatisfeitas com Deus, mas não andam no caminho de Deus para viver a vida da bênção. Amém? Então era isso. Então eles reclamaram de diversas coisas, mas nós vamos chegar agora no cume ou no suprassumo da reclamação que vai fazer mesmo o balde transbordar. Quando eles disseram, no versículo 3 eles disseram, porque nos traz o Senhor a essa terra? Está lá? E por que nos traz o Senhor a esta terra? Eles estão falando corretamente para com o Senhor? Não. Porque o Senhor trouxe eles a essa terra? Para dar a eles a terra que manava leite e mel. Então, mas o que eles estão dizendo a respeito do Senhor? Eles estão dizendo, e por que nos traz o Senhor a essa terra? Então era isso que eles diziam a respeito de Deus, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor levantar um capitão e voltarmos à escravidão? Porque Deus levou eles à terra prometida para serem livres e não mais escravos. Mas eles diziam, eles tinham isso, eles pensavam isso de Deus e diziam que era melhor ser escravo do que ser livre. Por uma momentânea circunstância, uma circunstância de muralhas e uma circunstância de gigantes, a qual Deus disse, eu dou a terra a vocês. Amém? E eles falavam ao contrário, eles não só falavam ao contrário de Deus, como falavam contra Deus. E não é bom, irmão, você falar contra Deus. O livro de Hebreus, quando você lê o livro de Hebreus, em algum capítulo vai dizer que todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento foram escritas para nosso exemplo, para que nós não venhamos incorrer nos mesmos erros que eles. E os erros principais dele foram a fala contra Deus. Isso é grave, irmão, isso é muito grave. Você já imaginou Deus fazer uma coisa dessa? Deus não faz isso. Então eles estão dizendo mesmo que Deus tinha levado eles àquela terra para que eles fossem mortos à espada, as suas mulheres, as suas crianças fossem presas e que seria melhor voltar a uma vida de escravidão. Pessoas se desviam da igreja, vão para o mundo e dizem, bem, eu estou vivendo melhor agora do que quando eu estava na igreja. Isso é um engano satânico e diabólico. Não existe lugar mais seguro do que estar na igreja. Amém? Você está entendendo? Você está lembrando de Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele se torna galardoador. Aquilo que você tem expectativas em Deus e que você anda dizendo a respeito de Deus é o que vai te acontecer. Amém? Isso sempre foi assim. Então você tem que tomar muito cuidado do que você anda dizendo de Deus, porque ele vai se tornar para você o que você está dizendo dele. Se você o tempo todo está falando só de problemas, os teus problemas vão aumentar. Isso está mostrando que você está muito longe da palavra, entende? Você precisa mesmo ser uma pessoa cheia da palavra de Deus, porque a palavra saindo da tua boca, ela vai dar curso à tua vida. Você vai mudar o seu destino falando a palavra. Aí você não pode ser tímido, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. De repente você é acostumado, não sei como é que é a sua rotina, e de repente você tem vergonha do marido, tem vergonha do pai, da mãe, dos irmãos, sei lá como é que... Mas você tem que deixar a vergonha de lado e começar a anunciar. Ainda que todo mundo ouça, é até melhor que todo mundo ouça, porque quando acontecer todo mundo vai dizer, não, mas eu ouvi ela dizendo isso aí. Amém? Então você não pode, por exemplo, todos vocês têm uma declaração de fé, não tem?
Aquela declaração de fé, se você falar ela com calma, não é uma reza, aquilo não é uma reza não, tá? Aquilo é uma declaração de fé que você lê com calma, fala ela, medita no que está escrito, deixa aquilo te causar no teu interior alegria, entende isso? Te causar alegria, e tudo que está escrito lá, está escrito na Bíblia, está em concordância com a Bíblia, amém? Agora, eu não ia botar lá para você as referências que estão dizendo aqui, isso é com você, querido, tudo bem? Amém? Glória a Deus. Diga, o que eu falo chega aos ouvidos de Deus, e o que eu falo de Deus vai se manifestar para mim. Então eles disseram isso, leia mais uma vez, porque nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Versículo 28, por favor. Aliás, versículo 28 não, versículo 27, 14 e 27 diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Versículo 28 diz: dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Você não tem temor disso não, irmão? Deus está dizendo, tudo que vocês falam de mal, de ruim, falam contra mim. Eu ouvi cada palavra que vocês disseram. E toda declaração maldita contra mim, eu farei acontecer com vocês. Essa palavra, irmão, ela vem mesmo para nos causar temor, porque Deus não está aí para estar ouvindo qualquer coisa. Presta atenção, irmão, o que é que você anda falando? Porque Deus disse, dize-lhes, Moisés, diz a esse povo, que por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus, quando alguém está murmurando, está falando contra Deus, quando você insiste em falar, ao contrário do que Deus disse, 2 Coríntios capítulo 9, você entende bem, lá está bem escrito que o Senhor Jesus, aliás, no capítulo 8, lá está bem escrito que o Senhor levou sobre si a nossa pobreza e nos deu a sua riqueza. Quanto você tem no banco hoje, irmão? Talvez você não tenha uma prata furada, mas a verdade, eu já falei para vocês diversas vezes, existem duas verdades, a verdade absoluta e a verdade relativa. A verdade relativa, o que é relativo? Relativo é qualquer coisa que muda. Absoluto é aquele que não vai mudar de jeito nenhum. A verdade do mundo que você vive é relativa. Se você não tem um centavo hoje no banco, a verdade absoluta destrói a verdade relativa. Porque a verdade absoluta, uma vez dentro do coração e saindo pela boca, ela vai se manifestar. E você vai deixar de não ter e passar a ter. Dinheiro vai chegar. Dinheiro vai chegar. Mas é você que persevera independente do que você está passando. Como diz nossos irmãos que nós aprendemos do Rema, o sangue pode dar na canela, pode chover canivete, o sangue dá na canela, você não muda, é igual o cantigo de grilo. Grilo não canta outra música. Grilo só canta uma música. Cri, 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 cri. É só isso que ele canta. Você só fala a palavra. E quando você não falar a palavra, você vai falar a sua palavra alinhada com a palavra de Deus. Você não pode falar a sua palavra completamente fora da palavra de Deus. Você tem hoje na sua vida o que você falou ontem. Se você não tomar uma providência hoje de mudar o curso de suas palavras, você se encontrará amanhã com elas. Você vai o tempo todo se encontrar com suas palavras. E suas palavras podem ser detestáveis diante do Senhor. O que é que Deus detesta? O que que Deus ama? O que agrada a Deus? Ora, se fé agrada a Deus, o que é que Ele desgosta? Incredulidade. E o que é isso? Deus está dizendo, presta atenção, amado, o que Deus está dizendo. Isso aqui Ele está falando de fé. Isso também acontece nos dias de hoje. Não é só no Antigo Testamento. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente será igual. E a fórmula da fé não mudou. A fórmula da fé é a mesma coisa. Ele diz que as palavras daquelas pessoas trouxeram uma atitude da parte dele. Ele diz, olha, como falaste aos meus ouvidos, assim eu farei com vocês. Então, eles disseram, vamos voltar ao Egito. Então, ele não precisa voltar no Egito, vocês vão morrer aqui no deserto. Porque na minha terra vocês não vão entrar. Então, amados, quem impediu eles de entrar na terra prometida não foi Deus, foi eles.
Porque Deus, amado, não pode andar dois, não pode, amado, de jeito nenhum. Isso não é só dois seres humanos, isso é o ser humano e Deus. Deus deixou bem claro, não podem andar dois juntos se não forem de comum acordo. Se você não anda de acordo com Deus, Ele não vai andar contigo. Não, pastor, mas não é bem assim. É claro que é, se tu não concorda comigo, eu vou andar contigo para quê? Ah, mas é Deus, Deus é amor. Não confunda as coisas, irmão. Foi Ele mesmo que disse, poderão andar dois juntos se não for de comum acordo. Ele está incluído nisso. Diga, rapaz, não vai dar para a gente andar junto se você não concordar comigo. E aqui, amados, Deus está dizendo uma coisa, presta atenção. Vocês leram Números capítulo 13 e o capítulo 14? Não leram? Não leram? Diga, que absurdo. A palavra extraordinária de domingo. Diga, a palavra extraordinária de domingo. Em que Deus veio no culto. Em que Deus veio no culto. Veio me ensinar. Eu sequer li Números 13 e Números 14. Diga, eu quero falar comigo mesmo. Aonde eu vou parar com isso? Como pode Deus falar de maneira tão forte no meio da igreja? E ainda por cima trouxe uma palavra do Espírito. Eu fui-me embora e sequer me preocupei em voltar nos textos. Os textos são sérios e graves. Deus está tratando com a nossa igreja sobre fé, sobre rompimento. Deus deseja nos abençoar. Você precisa fazer sua parte. Quem está entendendo? Diga, Deus é muito bom. Então, aí está. Versículo 29, por favor. Não, só um instante. Deixa eu ler de novo. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Cumprindo aqui, amados, aquilo que já aprendemos, que Deus pode se tornar para nós aquilo que nós estamos falando dele. O que eles estavam falando de Deus, Deus disse, tudo bem, do jeito que vocês falaram é o que eu vou fazer então. Ele falou rindo. Nunca vi alguém desagradado. Sabe, irmão, você precisa saber colocar as coisas. Depois que se aprendeu que Deus é amor, o pessoal passou a entender que Deus aceita qualquer coisa, qualquer bagaça, qualquer bagulho. Se não, meu irmão, Deus aceita resto. Eu chego na igreja a hora que eu quiser, eu faço quando eu quiser. Eu falo mal mesmo do povo da minha igreja, do trabalho que eu tenho lá na igreja. E ele está lá, ó. E ele dizendo, do jeitinho que tu está falando, eu vou fazer contigo. Do jeitinho que tu está falando, eu vou fazer contigo. O povo da igreja não presta, da tua igreja não presta, a tua liderança não presta na tua boca. Por do jeitinho que tu está falando, eu vou fazer contigo. Sabe quando tu vai ter uma liderança? Nunca. Sabe quando que eu vou te exaltar? Nunca eu vou te exaltar. Já viram a face de Deus desse jeito aí? Ou vocês estão todo mundo enganado aqui? Não, Deus é amor, nós vai no domingo, nós pula, nós dança, nós rebola. Não, aí ó, ele está falando, depois do culto, o que você está fazendo com a palavra? Continua falando mal dos outros? Continua numa vida errada? Continua falando incredulidade? Por do jeitinho que você anda falando, é o que vai acontecer com você. Lá em Jeremias, lá em Malaquias, quando ele fala de dízimo e ofertas, ele vai crescendo o texto, chega um ponto em que ele diz, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E quando ele lá está dizendo, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, o contexto não era uma pessoa do mundo e uma pessoa de dentro do povo de Israel. Ele estava falando, eu vou mostrar a diferença entre todos da mesma congregação. Então, dentro da igreja local, uns podem ser exaltados, outros podem ser humilhados. Por causa daquilo que dizem a respeito do Senhor. Quando você toma para si, sentar-se na mesa ou ficar falando mal de alguém da irmandade, ou uma liderança, a igreja, o que quer que seja, você está falando mal, você tomou partido contra o Senhor. Você está dizendo, eu sei escolher melhor do que o Senhor não presta para escolher ninguém.
E Deus está ouvindo e vai dizer, do jeitinho que você está falando, eu vou fazer com você. Já disse alguém na Bíblia, me perdoe no momento eu não me lembro, mas eu estou debaixo de inspiração. Entende isso? Viver em bênção é com a gente, não é com Deus. Ele já fez a parte dele. O próximo, por favor, para a gente poder seguir. Ô glória! Diga, ô glória! Neste deserto cairá o vosso cadáver. Não foi isso que vocês disseram aos meus ouvidos? Para que eu trouxe vocês aqui? Se você lê o livro o Pentateuco, se você lê pelo menos o Êxodo, o Levítico, nem tanto o Levítico, mas o Êxodo, o Números, o Deuteronômio, você vai ver o que o povo falou. Por isso Deus está dizendo, do jeito que vocês falaram aos meus ouvidos, eu vou fazer com vocês então. Então está aí, ó. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima. Então, de 20 anos para cima, nenhum de vocês entra na terra que eu prometi. Vocês vão morrer aqui. Vocês não precisam de um capitão para voltar, vocês morrem aqui. Os que dentre vós contra mim. Às vezes quando você está falando contra uma liderança de igreja, você não está na liderança, você não sabe como funciona, você não sabe o peso do negócio, e você está lá como um técnico, né? Como um técnico de seleção brasileira, que é aqueles que ficam na arquibancada. Quando nós estamos assistindo o jogo do Brasil, cada um de nós tem uma opinião. Na igreja de Deus não vale isso, isso não funciona bem, você não sabe o peso do negócio, mas você diz, porque devia ser assim, devia ser assado, cara. É isso, aquilo, outro, aquilo, assim, e Deus dizendo, você está murmurando contra mim. Porque quem colocou o cara lá e quem colocou aquelas pessoas lá foi eu, não foi você. Eu não coloquei pessoas lá para agradar você, eu coloquei as pessoas lá para treinar você para mim. Aí você fala e depois você fica dizendo, rapaz, estou ficando cada vez mais pobre. Aí casa uma doença aiada sem fim, eu mesmo vi uma doença aiada que não para, meu Deus, já orei, já jejuei, já clamei. Mas Deus disse, do jeitinho que você anda falando, eu faço com você. Talvez, irmão, você nunca viu isso na Bíblia, mas eu estou te mostrando pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, vai lá e mostra ao povo que se eles não falar direito, eu vou fazer com eles o que eles estão dizendo. Irmão, você atrai para a sua vida o que você anda falando. Diga amém. Amém. Aleluia. O negócio é sério demais aqui, irmãos. Irmãos, uma coisa que Deus fez com nós foi delegar a nós poder e autoridade. Nós não vamos mudar de assunto, mas nós temos que colocar essas bases. Uma das coisas que Deus fez conosco como igreja foi nos delegar poder e autoridade. Quantos de vocês estão exercendo o mesmo poder e autoridade que Ele deu? Você não é qualquer pessoa. Eu não tenho tempo, irmão, de dizer a Bíblia toda para você, mas uma coisa que o Espírito Santo está me trazendo ao coração, você deve lembrar que a oração de Efésios 1 e Efésios 3 deixa bem claro que o mesmo poder que trouxe Jesus Cristo de volta à vida está dentro de você. Então, por que as pessoas não operam milagres? As pessoas não operam milagres, as pessoas crentes não operam milagres, porque elas estão mais conscientes da vida desse mundo, dão seu tempo muito a esse mundo, as coisas desse mundo, trabalham demais, colocam mesmo a força do braço para prosperar, desprezando o poder do Senhor. E gastam muito tempo longe do Senhor, da sua presença, isso não vai te fazer bem, irmão. Se você é uma pessoa, olha, não é normal um crente que não ora. Não é normal um crente que não ora, que não tem vida com Deus. Pastor, mas é porque eu tenho que morrer de trabalhar. Você não tem que morrer de trabalhar. Você tem que crer. Foi Paulo mesmo que nos disse, faço conhecidas diante de Deus todas as minhas petições pela oração, súplica com ações de graças, e a paz que excede todo o entendimento, guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Quanto mais você dedica tempo ao trabalho, às vezes coisas que Deus não escolheu para você, você entrou sozinho, você decidiu sozinho, aquilo está consumindo o teu tempo, a tua fé está caindo, você está indo de nível abaixo, está indo cada vez mais longe. Então você precisa reconsiderar. É muito fácil passar da linha da fé para a linha da incredulidade, sair do espírito para a carne. É você que precisa vigiar sobre isso, sobre o plano, sobre o propósito. Você precisa perseverar, porque é no plano e no propósito que as coisas vão acontecer.
Amém? Diga, Deus é muito bom. Bem, Lucas capítulo 10, vamos lá, Lucas capítulo 10, eu acredito que ainda tenho tempo, tenho um tempo. Lucas capítulo 10, aleluia, Lucas capítulo 10, aleluia, Deus se mostrará para você aquilo que você anda dizendo dele. Se você anda falando de falta de dinheiro, isso vai aumentar e vai te quebrar e vai te causar um problemaço. Aleluia. Lucas capítulo 10, no versículo 9, ele disse: curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Versículo 17, por favor, diz assim: então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. 18, mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. 19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Porque não agimos com fervor nessa passagem bíblica? Porque talvez há anos não venhamos aqui meditar nisso, sobre poder e autoridade, e Satanás pode nos atacar, e nós podemos até sequer nos lembrar do que Jesus disse, por falta de comunhão com a palavra. Disse: eu já te dei poder e autoridade. Você que estudou na escola, você lembra muito bem, quem pegou lá alguma coisa, a autoridade do crente, alguma coisa assim, nós vimos em outras disciplinas, quem fez comigo, eu falei isso algumas vezes, 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo passa aquela situação com aquele espírito imundo, que alguns dizem que era doença, e não era doença, era um espírito imundo que fazia frente e resistia a Paulo no seu ministério, nas revelações que ele tinha. Então Deus disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando você não sabe o que fazer, Paulo, mas dedica tempo a mim, você dedica tempo a entender a respeito de mim, a respeito da minha graça, a respeito do meu poder que está dentro de você, então revelação chega. Então Paulo, a partir daquele momento, então entendeu, mas ele estava pedindo, eu pedi 3 vezes para que Deus tirasse aquele demônio do meu caminho, que eu estava para morrer de tanta pancada que eu estava levando. E Deus disse, e Deus não tirou o demônio, não, Deus não tirou o demônio. Por que Deus não tirou o demônio do caminho dele? Porque Deus não passa por cima daquilo que ele estabeleceu. E o que ele estabeleceu? Eu dei a você poder e autoridade. Eu dei a você poder e autoridade sobre toda a força do maligno, sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada pode te fazer mal. E por que algumas coisas estão lhe fazendo mal? Por falta de estar ávido na fé nessa posição. E eu não consigo entender como pessoas querem frequentar a igreja só no domingo para comer e ainda vem pensando que é um lanchinho frio. Aqui nós não servimos lanchinho frio, aqui não é McDonald's. Aqui nós servimos uma comida de sustância para mudar a vida. Aqui nós não carregamos você nas nossas costas, nós não somos burros. Aqui nós ensinamos você a andar com suas pernas. Aqui nós ensinamos a você que no Antigo Testamento Deus diz, mande o povo marchar, mas hoje na Nova Aliança ele diz, lide, corra, corra, corra. E geralmente a gente corre para remir tempo, no mínimo deve ser isso que ele quer dizer na Nova Aliança, corra para remir o tempo que foi perdido. Diga, Deus é muito bom. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos fará dano. Você pode afrontar as forças do mal. Às vezes você pode estar passando resistência na saúde, na finança. Marcos 16. Marcos 16. Aleluia, diga, Deus é bom. Aleluia. Marcos 16, versículo 17 diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal.
Se impuser a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Não é sobre essas coisas que eu quero falar, mas está dentro do contexto, amém? No versículo 19, ou melhor, é isso mesmo. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A palavra era falada e Deus se empenhava em fazer o que eles estavam dizendo. É esse versículo aqui que eu queria que você focasse, no 20. Eles falavam a palavra e conforme Deus ouvia, exatamente o que eles diziam, Deus lá ia e fazia. Não entendeu, não? Parece que tem uns de vocês voando. Qual é o contexto que nós começamos isso? Deus se torna galardoador. Deus se mostra para você exatamente com aquilo que você está falando sobre ele, ele vai se mostrar. Amém? Já te deu poder e autoridade, se tu exerce o poder e a autoridade, ele confirma isso. Amém? Lá no Números, alguma coisa que a gente leu, 14, 28, alguma coisa, Deus deixou bem claro depois da murmuração, quando o povo disse, era melhor, por que o Senhor nos trouxe aqui? Para nós morrer à espada? E nossas mulheres e nossas crianças serem levadas presas, ou seja, serem feitas escravos? Não é melhor nós voltar para o Egito, levantar um capitão e voltar para o Egito? Lá no 28, Deus chega e diz o quê? Do jeito que vocês falaram é o que eu vou fazer. Então, se você acha que pode andar em incredulidade, falando qualquer tipo de coisa da sua vida, aos ouvidos de Deus, porque tu é filho de Deus, ele vai ouvir. Aos ouvidos de Deus e achar que vai ficar por isso mesmo, Deus diz, do jeito que tu está falando, então é o que você vai ter. Deixa eu te falar uma coisa, a gente só é pequeno só agora, só hoje. Mas é melhor você tomar cuidado com a sua boca. Eu estava ouvindo Shirla Lacerda dizer esses dias, num pequeno vídeo, ela disse que nós temos uma arma debaixo do nariz. Acho que alguém viu, eu reproduzi isso. Ela disse que nós temos uma arma debaixo do nariz, a boca. E que muitos cristãos pegam essa arma, esse revólver, e apontam para si mesmo, para se autodestruir. Essa boca não foi dada para a gente se destruir, nem destruir os outros. Por isso que a gente não deve falar mal dos outros, nem de ninguém. Essa boca foi dada para que a gente possa produzir vida. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se você acha que você vai mudar a sua vida pelo seu muito jejum, você está no caminho errado. Você muda a sua vida pela convicção daquilo que sai da sua boca. A sua boca, amado, dá destino à sua vida. Diga a Deus, é muito bom. Vá comigo até Mateus capítulo 16. Mateus 16. Mateus 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 16. Preste atenção no que você anda falando. Você pode ter coisas desgostosas na sua vida. Aleluia. Eu às vezes me pego falando comigo mesmo, mas o comigo mesmo não é eu aqui olhando no espelho. O comigo mesmo, o homem que mora dentro de mim. Eu digo, rapaz, você sabe que a nossa natureza é ser próspero, é ser rico, é ser afortunado. O homem que mora dentro, falando com o homem que mora dentro, não deixando o homem que mora dentro alheio, aí, averso, sem, não, dizendo com ele, conversando com ele, dizendo para ele, dentro de você mora uma pessoa que dentro dessa pessoa mora o Espírito Santo, que se você crê no que Deus diz que fez com esse homem que mora dentro de você, ali eu estou vendo a Fernanda é a pessoa que nós estamos vendo, a matéria chama-se Fernanda, mas dentro, nem nome tem a pessoa de dentro. Diz que um dia essa pessoa de dentro vai ter nome. Essa pessoa foi feita poderosa. Essa pessoa foi feita de novo ao estado de Adão e ainda melhor. Então você precisa ter consciência de andar pelas coisas de dentro, não andar pela sua carne, andar pelas coisas externas, não andar pelo diagnóstico médico, não andar por aquela finança que está quebrada, mas pegar a palavra de Deus e colocar na finança.
Não ficar falando de problemas financeiros, mas falar de solução. Pai, eu te dou graças, porque você, quando deu Jesus subiu naquela cruz, ele levou com ele a minha pobreza e me deu a riqueza dele. Eu sou rico, isso é uma verdade absoluta. Nada pode mudar essa natureza, essa é a minha natureza. Ei, você dentro de mim, haja dessa forma. Então você fala com o homem de dentro, mas por fora você também age assim. Então procura uma padaria, um lugar bem legal para tomar um café da manhã e se sinta rico. Nem que você não tenha carro, dá um jeito, vai no chaveiro, compra a chave de um carro qualquer, de um carro bom, melhor dizendo, e chega balançando a chave na padaria ou no restaurante. Senta num bom restaurante, nem que seja para tomar uma água com gás, mas se comporte como rico. Porque a maioria de vocês ainda não entendeu como fé funciona. O dia que eu tiver, eu sento lá no restaurante. O dia que você tiver, não. Você já tem. E é pelo seu comportamento. Comportamento louco. Comportamento louco que não faz sentido para ninguém. Porque a própria palavra de Deus diz que a fé que nós temos é loucura para o mundo. Não faz sentido. Mas para nós que somos salvos, é puro poder de Deus. Então para de ir naquele churrasquinho lá de copo sujo. Muda. Vai em outro lugar. Não tem carro, compra a chave de um carro bom, o chaveiro vende. Chega batendo a chave, nem que tu chegue de ônibus, de BRT. Chega como quem já é. Porque talvez você não entende, você pensa em mudar o comportamento quando tiver. Não, você muda o comportamento antes de chegar. O comportamento mudado faz vir. O comportamento mudado faz vir. Muda suas palavras. Para de falar em pobreza, para de falar mal dos outros. Para de prestar atenção nos outros, por onde anda fala tudo de errado. Se liga na tua vida, cultiva a tua vida, prospera, cresce, ser curado, ser cheio, ser batizado no Espírito Santo, prospera. A vida de Deus, irmão, dentro de nós não tem nada a ver com esse tipo de vida medíocre. Diga, Deus é muito bom. Mateus capítulo 16, no versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Tem tudo a ver, ainda bem que está gravando, né? Depois vai lá e vê isso aí, ó, se você não anotou nada. Que para mim já foi uma falta grave, você sair daqui domingo e não foi lá em Números 13 e 14 ver o texto. Que não deu para falar tudo, o texto vai te ensinar lá como se comportar diante de Deus. De novo Deus quer ouvir alguma coisa, e agora quem perguntou foi o mestre. E o mestre perguntou a seus discípulos: quem o povo diz ser eu? Quem sou eu para o povo? Aí eles respondem assim, eles responderam, 14, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. 15, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Igreja Internacional da Fé, o que você anda dizendo que Jesus é para você? Porque as pessoas do mundo vão falar alguma coisa de Jesus com base em você. É com base em você. Não é por si só. Então é como se Deus dissesse hoje para nós: a Igreja Internacional da Fé, o que o povo do mundo fala de mim? Ah, dizem que tu é bom, aprenderam com a gente vive dizendo que tu é bom, que tu é isso, que tu é aquilo. Tá. Mas Igreja Internacional da Fé, o que você diz de mim? O que eu sou para você? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ele se torna galardoador daquele que o busca. Ele se torna galardoador daquele que fala a respeito dele. E eu não estou falando de evangelizar, eu estou falando da verdade que sai dentro de mim, daquilo que eu sei, que eu vejo, que é revelado, que ele é para mim. Porque ao invés de falar de doença, você deve falar que Jesus é o seu curador. Porque ao invés de falar de pobreza, você deve dizer: Jesus é o meu provedor. É isso que Jesus está perguntando para nós hoje. Ele está perguntando: e essa igreja, pastor,
O que ela diz a respeito de mim? Você, pastor, está dizendo o que a respeito de mim? Você, membro, você, obreiro, você, diácono, você, pastor, pastora, você, enfim, todo mundo. O que você anda dizendo a respeito de Jesus? Ah, eu não aguento mais. Ah, eu estou endividado até o pescoço. Ah, mandaram uma carrada na empresa embora. Acho que eu vou ser mandado também. Ai, não aguento mais esperar. Isso que se está se falando é a mesma coisa do povo que Deus disse. Tudo que vocês disseram a respeito de mim é o que eu vou fazer com vocês. Então não precisa esperar nada de mim. Porque talvez, amado, você tenha um pensamento errado de Deus. Não, Deus ouve qualquer coisa, mas Ele é bom. Deus é bom, amado, mas Ele é justiça. Se tu não consertar a tua boca e teus pensamentos a respeito dEle, porque quando tu conserta teus pensamentos e tua boca a respeito dEle, você conserta teus pensamentos e tua boca a respeito de si mesmo. Diga, Deus é muito bom. Amado, Deus só pode te responder pela fé. Ele não tem outra maneira de te responder. Se tu não corrigir a tua fé, ao invés de ficar pelos cantos dizendo, ah, meus cabelos são secos, ah, eu não sou muito bonita, ah, eu não sei quando é que eu vou me casar, será que existe alguém para a minha vida? Deus está ouvindo. Vocês estão rindo? Deus está ouvindo e dando uma resposta, exatamente como você fala aos meus ouvidos, é tudo o que você terá. Porque Deus não vai sentar, amado, do seu lado e dizer, ô meu amorzinho, não fale isso não, de você não, bebê. Olha, neném, não, ele está no céu dizendo, eu lhe dei um pastor, eu lhe dei ministros na igreja para lhe ensinar. É com você mudar esse estilo de vida desgraçado, miserável e demoníaco. Isso não me agrada, eu não tenho um pingo de agrado com essas coisas que você anda falando. Você não tem qualquer igreja. Você não tem qualquer igreja. Você tem a igreja. A nossa realidade não é essas. Louvado seja Deus por esse lugar, mas a nossa realidade não são essas janelas coloridas. Louvado seja Deus pela vida de vocês, mas nossa realidade não é só vocês. Diga, Deus é bom. Aleluia. Então tá aí para você. Reflita quando você for para casa, o que eu ando dizendo a respeito de Jesus? O que eu ando dizendo a respeito de Jesus? Eu não estou falando de evangelismo. Não é isso? O que eu ando dizendo de Jesus para os outros? Não estou falando de Jesus para os outros. O que você anda dizendo na sua vida cotidiana a respeito de Jesus? Oh, Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças porque a minha casa é farta de alimento. Na minha casa habita prosperidade e riqueza. Diga, Deus é bom. Eu estou orando, eu vou falar isso para vocês. Compartilhar para quando acontecer, dizer, não, mas o pastor andava falando, orando e, olha aí, está aí. Eu estou falando mesmo com o Senhor sobre um carro novo. Diga, pastor, quanto o senhor tem para comprar um carro novo? Teu Deus. Eu tenho um Deus que Ele vai desenrolar esse negócio para mim. Alguém quer me dar um carro? Deve ser essa igreja. Aleluia. Olha lá. 16. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo bem, tudo certo, a gente não tem tempo de falar desse contexto todo, mas era aqui que a gente queria chegar, olha só. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, dar-te-ei as chaves não é para Pedro, está aqui no quadro. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus não foi dada para Pedro, foi dada para a igreja.
Jesus falou alguns termos que era da igreja. Existe coisas nos evangelhos que ele falou de igreja sem citar o nome, mas ele está falando aqui de igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A nossa responsabilidade diante de Deus é grande. Responsabilidade de quê? De manifestar Deus na terra. Irmã, quando você prospera, Deus é glorificado e todo mundo está vendo Deus. Então tira a pobreza, irmão, da tua cabeça. Pobreza é uma desgraça, é uma anomalia. Falta é uma anomalia. E como é que a gente começa então a enriquecer? Pela boca, amado, pela boca. É pela boca que a gente começa. A gente se conserta por dentro pregando para nós mesmos. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Agora, para a gente fechar isso aqui, que já está na hora de ir embora. Eu fiz uma pesquisa sobre a palavra. A maioria das Bíblias tem a palavra ligares e desligares. A palavra ligar e desligar. Mas eu digo, não, tem que... E essas palavras, elas são sinônimas. E para mim, a melhor palavra no lugar de ligar e desligar é permitir. Permitir. A gente vai fechar com isso. E você vai ter que meditar isso em casa. Maico, o que você, vocês entenderam tudo que a gente leu e falou? Olha de onde está vindo. Nós somos dotados de poder e autoridade. Agora, Maico, você, Maico, com tanto poder e com tanta autoridade, o que você permitir é o maior absurdo que um ser humano pode ouvir. O que você permitir na sua vida, Deus diz, eu permitirei. Vocês não ficam assombrados com isso não, gente? Deus está dizendo para mim, Flávio, o que você permitir na sua vida, o céu permitirá. Eu permitirei. Por quê? Você é dotado de livre-arbítrio. Deus é amor e o amor não vai contra você, as suas decisões. Mesmo sendo filho de Deus, nascido de novo, batizado no Espírito Santo. Você é uma pessoa amuada na fé, lerda na fé. Ah, meu Deus, o mundo está caindo na minha cabeça, eu sou lerdo na fé. Deus diz, se você permite ser lerdo, eu também permito. A palavra boa é a palavra permitir e a palavra proibir. Então ele diz, aqui é o cume, aqui é a cereja do bolo dessa pregação. O que você permitir, eu permitirei. Mas é uma coisa ruim, mas Deus está dizendo, eu tenho que permitir, porque é você que está permitindo. Com todo o poder, com toda a autoridade, com tudo que meu filho Jesus fez por você, se você permitir, eu permito. Deus é contigo. Quando tu avança, diz, eu sou contigo. Há um relacionamento abusivo, eu sou contigo, acaba com isso. Tu é minha filha. Ele não vai te matar, é mais fácil eu matar ele. Aí você estranha ouvir uma coisa dessa, porque você só ouviu falar que Deus é bom. Foi ele que disse na palavra, eu darei homens por ti. Ou seja, eu sacrificarei por amor a ti. Então, qualquer coração que não queira se alinhar a Deus por amor à tua vida, cuidado que a morte pode estar no caminho. Diga a pessoa ao seu lado, para de ser criança. Procura ser macho, fêmea, alguém que anda nas profundezas de Deus. Diga, Deus não está procurando surfista. Está procurando mergulhador. Chega, igreja. Chega de superficialidade. Tem que... Vamos já embora. Te garanto que a gente vai. É possível, eu sei que está em cima da hora, talvez seja dificultoso. É possível você achar para mim Mateus 16, 19, na linguagem de hoje? É possível? Você consegue? Consegue? Pô, eles são top. Aleluia. Na linguagem de hoje. Essa pregação, esse ensino, se ele for desmerecido, desonrado, vai haver um preço.
Quantos de vocês perceberam que esse negócio de ser igreja, de vir à igreja, é a coisa mais séria da sua vida? Você não pode voltar. Você não pode voltar. Você não pode voltar atrás. Tua fé vai ser testada. Se encha da palavra. Se cerque dos da fé. Não deixe de congregar. Não volte, porque a glória é maior que te espera. Não volte. Aprenda com sua colega que está do lado. Diz para ela, me discipula. Me ensina a eu me defender do diabo. Na linguagem de hoje, que chama, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. A quem? A Pedro? Não, a igreja. Eu lhe darei, igreja, a chave do reino dos céus. Você sozinho não é igreja, você é um membro do corpo. Igreja é quando a gente se reúne todo mundo, a igreja. Igreja não é um lugar não, gente. E quando a gente se reúne, a igreja está reunida. Você sozinho é um membro do corpo, certo? Isso vale para você sozinho. Porque você é membro do corpo, você faz parte da igreja. Então você pode dizer, Flávio, eu te dei as chaves do reino dos céus. Flávio, eu te dei as chaves do reino dos céus. O que você proibir, Flávio, na terra, será proibido aqui em cima. Flávio, o que você permitir na terra, será permitido aqui nos céus. Se você permite a doença, Deus diz, eu não posso fazer outra coisa. A despeito de tudo que meu filho fez, será feito conforme você anda dizendo. Você vai morrer. O que é, pessoal, com vocês? O que vocês pensam que é a igreja? O que vocês pensam que aconteceu quando vocês aceitaram Jesus? Viver uma vida irresponsável de qualquer maneira? Deus nos chamou para a glória. A palavra de Deus diz que a natureza, a criação, aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Nós podemos começar a nos revelar a partir de agora. Amém? Pai, eu quero te dar graças por essa noite abençoada em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Em nome de Jesus, receba a cura, irmão, no seu corpo. Seja curado. Espírito demoníaco, que Jesus disse que quando sai do homem anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, e diz consigo mesmo, voltarei para minha casa de onde saí. Eu lhe proíbo, Satanás, de voltar. Você não vai voltar. Eu te proíbo na autoridade do nome de Jesus. Toda espécie de pressão mundana, satânica e diabólica que se manifesta em opressão, depressão, obsessão, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de pobreza, fraqueza espiritual, moleza, comichão nos ouvidos, repreendo Satanás no nome de Jesus Cristo. Essa igreja é uma igreja abençoada. Essas pessoas são surpreendidas pelo poder de Deus. Boas notícias chegam no celular dessas pessoas. Boas notícias chegam aos ouvidos dessas pessoas. Bons negócios acontecem com essas pessoas. Essas pessoas são cheias do Espírito Santo. Essas pessoas amam ter comunhão com o Espírito Santo. Essas pessoas recebem revelação do Espírito Santo na sua palavra. Essas pessoas vivem em paz. Essas pessoas não dão lugar ao diabo nas suas mentes. Elas só dão lugar ao Espírito Santo. Elas são prósperas. Elas são cheias. A bênção chega na vida delas. O telefone delas toca, é proposta de trabalho. O telefone dela toca, é dinheiro chegando. Essas pessoas assinam papéis, é herança. Essas pessoas assinam escrituras da própria casa. Essas pessoas vêm à igreja trazendo os outros, porque os outros dizem, eu quero isso que você tem na sua vida.
Essas pessoas são imã de dinheiro. E são imã de pessoas também. Elas sabem discipular alguém. Elas sabem mostrar o caminho de Deus para alguém. Elas são abençoadas. Elas podem deitar e dormir perfeitamente. Porque foi isso que o Senhor prometeu ao seu povo que te serve, Senhor. Você disse isso ao seu povo e isso é nosso. Quando nós te obedecemos, nós temos paz por todos os lados. Nada nos espantará, é o que diz a sua palavra. Nós não somos espantados, porque a paz que excede todo entendimento. Essa pessoa deita na paz que excede todo entendimento. O diabo já está longe, a morte já está longe, a pobreza já está longe, a doença já está longe. Essa pessoa é mais que vencedora em Cristo Jesus. Te damos graça, Senhor, por tua palavra gloriosa. Abre os olhos do entendimento da tua igreja, que a força da igreja é a palavra no coração saindo pela boca. Exerça a sua autoridade contra Satanás, amado, qualquer tipo de sentimento ruim, sentimento mau chegando a você, não fique cedendo, levante-se na autoridade do nome, repreenda Satanás, porque é Satanás, não é Deus. Deus não fará nada na sua vida para te deprimir. Deus não fará nada na tua vida para te envergonhar. E se está havendo alguma circunstância, assuma a autoridade, repreenda o diabo e diga: saia! Saia no nome de Jesus Cristo. Te damos graça, Pai, pela tua exaltação na nossa vida. Em nome de Jesus.